Olá galerinha, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre mercantilismo, primeira aula de nivelamento da terceira série. Assunto fácil, porém de grande importância, principalmente para quem vai fazer a prova do Enem. Galerinha, o mercantilismo foi a política econômica utilizada pelos países europeus durante a Idade Moderna, isso mais ou menos entre os anos de 1453 a 1789, época em que teve início o processo de formação das monarquias nacionais. Podemos ressaltar que esta não é uma teoria econômica, pois é formada por um conjunto de diferentes práticas econômicas, da qual irei explicar um pouquinho mais adiante. Então, galerinha, ao passo que as monarquias europeias foram se firmando como formação dos estados modernos, certo? Então, os reis recebiam o apoio da burguesia comercial, que buscava a expansão do comércio para fora das fronteiras do país. Além disso, o Estado lhes concedia o monopólio das atividades mercantis e defendia o comércio nacional e colonial da interferência de grupos estrangeiros. Galerinha, a partir do término ali do enfraquecimento do sistema feudal, a burguesia começa a ter uma importante gigantesca, certo? Ela começa a enriquecer, o pequeno comércio começa a crescer e assim começa a financiar os reis absolutistas que estavam se firmando no poder naquela época, da qual formou-se as monarquias europeias, consolidando a formação dos estados modernos. Então houve uma parceria entre a burguesia e os reis absolutistas, certo? E a formação das monarquias europeias. Então o rei, em troca disso, lhes concedia alguns privilégios, algumas vantagens. Entre eles estavam o monopólio das atividades e também a defesa de interferência de empresas estrangeiras, como assim? Ele interferia na entrada de empresas estrangeiras neste país. Ou seja, ocorria ali uma parceria bem importante entre a burguesia e os reis absolutistas, as monarquias europeias. E quais foram as principais características do mercantilismo? Galerinha, aqui temos uma ilustração que representa muito bem estas características, Balança comercial favorável, que é buscar mais do que importar. Protecionismo, que é proteger o mercado interno. Temos também o metalismo, que é a acumulação de metais preciosos, a fim de ter muitas riquezas nacionais, certo? A fim de ter muita riqueza nacional. Intervenção estatal, que é a garantia dos monopólios comerciais em benefício do Estado, Aqui nem só em benefício do Estado, mas em benefício também da própria burguesia, certo? Então temos também o Pacto Colonial, que ocorreu aqui no Brasil também, certo? Que era a exploração das colônias a fim de garantir a balança comercial favorável. Aqui as colônias só poderiam negociar com a metrópole colonizadora. Este assunto aqui, essas características, ela cai muito em prova de concurso público e também cai também em prova do Enem, tá? Então é importante vocês estudarem bem e compreender as características do mercantilismo, certo? Existiam vários tipos de mercantilismo, certo? Então, na Espanha, adotou o mercantilismo metalista e enriqueceu com o ouro e a prata, explorados no continente americano, mas como não desenvolveu o comércio, a agricultura e a indústria, ela passou a importar produtos pagos com ouro e prata. Só que a Espanha ela teve uma falha grave aqui, certo? Ela começou a importar mais do que exportar. Então ocorreu um déficit econômico, certo? E isso acarretou que a Espanha entrou numa crise, que durou um certo período de tempo, um longo período de tempo. Isso ocorreu lá no século XVII. Na França, a França adotou mercantilismo diferente, certo? Então a França
o mercantilismo estava voltado para o desenvolvimento de manufaturas de luxo para atender ao mercado espanhol e procurou expandir suas companhias de comércio, bem como a construção naval, certo? Então observe que a França ela fabricava produtos de luxo a partir de manufatura e vendia para quem? Vendia para a Espanha, né? Observe aqui que há uma ligação entre a Espanha e a França, certo? Então, a política econômica ficou conhecida como mercantilismo industrial. Isso, essa política aqui praticada na França, tá? Ou Coubertismo, certo? Que é referência ao ministro Colbert, né? Ou Colbert, que foi o cara que mais incentivou esse tipo de prática comercial, né? Que foi o cara que mais incentivou esse tipo de mercantilismo aqui que ocorreu na França, certo? Galerinha, Portugal foi bem diferente, né? Portugal foi um dos pioneiros nas grandes navegações, foi o país que descobriu os caminhos marítimos para as Índias, certo? Então, ele teve um tipo de mercantilismo diferente. Vamos observar. Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade na aplicação do mercantilismo, ou seja, ocorreram vários tipos de mercantilismo dentro de Portugal, né? Observe que no século XVI, com a descoberta do caminho marítimo para as Índias, Portugal pôs em prática o mercantilismo comercial. Foi um tipo de mercantilismo, certo? Mercantilismo comercial, comprando e revendendo mercadorias do Oriente, as famosas especiarias da Índia, né? Ele ia lá na Índia, comprava e revendia na Europa. Isso chamamos de mercantilismo comercial. E também, com a exploração das terras americanas, principalmente no Brasil, tornou o pioneiro do mercantilismo de plantagem. Ou seja, aqui no Brasil ocorria ao chamado plantation, né? Que era a plantação de cana-de-açúcar em grandes propriedades, utilizando principalmente a mão de obra escrava africana, como já conhecemos, certo? Então, este tipo de mercantilismo era baseado na produção destinada ao mercado internacional. Já no século XVIII, com a descoberta de ouro, né, de diamante, de pedras preciosas nas Minas Gerais, foi praticado o mercantilismo metalista. E com a crise, né, das pedras preciosas, surgiu o mercantilismo industrial. Como assim? Com a produção de artigos destinados ao abastecimento do mercado colonial. Ou seja, Portugal começou a fabricar vários tipos, né, de utensílios que poderiam ser vendidos na colônia, né, como tecidos, como os utensílios domésticos e vários outros tipos aí de mercadorias que eram vendidos na colônia, certo? Principalmente aqui no Brasil. Galerinha, vamos resumir mais ainda a nossa aula de hoje. Hoje estudamos sobre mercantilismo, né? Quando surgiu o mercantilismo? Com o declínio do sistema feudal e o fortalecimento da burguesia, que financiou a formação das monarquias europeias, né? Firmando assim a formação dos estados modernos, certo? E quais características do mercantilismo? Balança comercial favorável, metalismo, né? Intervenção estatal, pacto colonial. E também falamos sobre o tipo de mercantilismo. Na Espanha foi adotado o mercantilismo metalista, certo? Na França foi adotado o mercantilismo industrial. Em Portugal tivemos vários tipos de mercantilismo, entre eles estava o mercantilismo comercial, o mercantilismo de plantagem, o mercantilismo metalista e também o mercantilismo industrial. Aqui eu não falei da Inglaterra, mas a Inglaterra também adotou o mercantilismo industrial, principalmente com o surgimento da Revolução Industrial. Galerinha, espero que vocês tenham compreendido o nosso texto. Mais adiante temos a nossa atividade. São apenas 3 questões. Observem, não está tão difícil. Mas se você não compreendeu o texto, não compreendeu a atividade, estou aqui a partir de agora para ajudá-los, ok? Tirar todas as suas dúvidas. Basta me acionar em meu zap privado. Aguardo vocês. Tchau, tchau.